Fala, corretor, está começando o seu podcast. Mais um episódio do Corretor em Foco. Antes de apresentar os convidados da noite, eu quero fazer um agradecimento primeiramente a Deus e segundo, a equipe, não é minha equipe, é a equipe que está comigo. Hoje foi um dia de premiação na empresa e mais uma vez atingimos metas. Tivemos aí a Corretora Brilhante como campeã lá, em primeira em vendas no cenário. Tivemos aí lançamentos, Vila do Conde, mais de 90 vendas, Lumine, com mais de 140 contratos assinados também. Então isso é um sinal de agradecimento à minha equipe, aos parceiros que Deus colocou na minha vida, me acrescentando com muita sabedoria e muito entendimento, a pais e mães de família. Então, primeiramente, meu agradecimento a toda a equipe que está comigo e eu tenho certeza que vai ser um ano muito promissor. E agora, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Aldevino, tudo bem? Bem, estamos aí hoje para bater um papo sobre o mercado imobiliário, como vocês começaram, um casal no mercado imobiliário, hein? Aí é uma coisa, conta como que é a história de vocês, Simone, como que começou a sua história, conta como que você começou no mercado imobiliário. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade, parabenizar pelo canal, sensacional, né? Para motivar quem tem interesse nessa profissão que é bem desafiadora. Sim. E fortalecer aqueles que estão. Obrigado. E compartilhar aí que é uma vida comum, né? Entre altos e baixos, a gente vai se encontrando e é essa troca que é muito importante, né, Aldevino? Que é o que fortalece. Fala, Giovanni. Boa noite, Aldevino, tudo bem? Bem. Prazer estar aí nessa sua nova trajetória aí, muito legal. É um prazer aí pra gente estar vindo aqui compartilhar aí as nossas experiências, né? Como casal, que nem sempre Foi fácil, foi né? fácil, né? Mas hoje... Já começando aqui. Vocês foram o casal, vocês eram corretor, viraram corretor do casal, se conheceram na corretagem. Como é que foi essa história? Conta agora essa história pra nós. Como é que foi essa história casal de vocês? Vocês já eram casados e foi pra corretagem ou se conheceram no plantão? Começa você a contar? Começa você. Bom, não, eu comecei na corretagem em 2009, né? Então, eu já era corretora, já coordenava um produto, né? E aí nós nos conhecemos na profissão mesmo, né? O Giovanni veio agregar no nosso time, veio coordenar junto com a gente um produto. E aí a gente foi se identificando, né? A gente foi trabalhando, se identificando. Todo mundo sempre comentava, né? Porque eu sou um pouquinho mais explosiva, só um pouquinho. Só um pouquinho, né, Simone? Só um pouquinho. E ele sempre mais tranquilo, mas aí todo mundo comentava, caramba, vocês se completam. E aí acho que deu match, né? Tá aí até hoje. Até hoje, né? Até hoje. E aí começou, então, juntos desde 10 quanto tempo? anos. 10 anos Estamos já? juntos há 10 10 anos. anos. Legal. E aí se conheceram no plantão. Então é o Isso. fruto do amor no plantão. Então, gente, plantão também, plantão também dá casamento. Também. Né? Casamento, Mas como né? começou assim? O que fez você tornar uma corretora de imóveis? Bom, eu comecei a minha carreira profissional já como vendedora, né? Mas eu trabalhava no shopping com confecção, roupa infantil, feminina, masculina, né? No shopping. Então eu já tinha uma rotina ali de vendas já desde muito nova. E eu trabalhei 8 anos no shopping e foi através de um cliente. Ele falava assim, poxa, eu tenho um monte de camiseta que você me faz comprar, eu nem uso, você é uma excelente vendedora, você precisa vir para o mercado, né? Aliás, vou até falar que é o Misael, hoje ele está aí com o apelido de Totti no mercado, e ele foi realmente, eu falo que ele é o meu padrinho, né? E ele que apostou e me convidou durante 1 ano. Não foi fácil eu me render ao trabalho autônomo, né? Não foi fácil. Você vai se desprendendo, né? Será se dá certo? Será se não dá? Não é assim, virar a chave, né? Virar a chave. Então, foi uma grande persistência ali dele e uma oportunidade. Ele estava como gerente na Abiara e aí ele migrou para Lopes e foi nessa oportunidade que eu acabei indo conhecer. Aí visitei um stand, nunca tinha entrado num stand de vendas, né? E falei, caramba, não deve ser tão difícil vender isso aqui, né? E aí estou aí há 15 anos nesse mercado. E você, Giovanni, como começou? Bom, eu tinha uma outra profissão, né? Nunca fui vendedor. Trabalhava já dentro de uma incorporadora, né? JHSF, trabalhei 12 anos. E aí, quando eu me vi tendo que se reinventar, né? Eu falei, olha, vou aceitar aí essa entrevista, né? Na época, a primeira entrevista que eu fiz foi na Lopes. Falei, 2010.
Falei, vou tentar. Aí comecei ali em 2010, ali próximo aqui na Rua Augusta, foi o meu primeiro produto que eu comecei. E aí, paralelo, eu comecei também a vender. Na época era muito usado o Nextel, né? Então eu comecei ali e ali... Você era vendedor de Nextel também? Era vendedor de Nextel. Nas horas vagas do plantão eu vendia Nextel. Então... Isso eu vendi até pra corretor, né? Que virou moda. Foi um dos meus primeiros clientes, foi o corretor, né? Eu lembro que no plantão aquele... Como é que era o... BlackBerry. Nossa. Aquilo ali, nossa, no plantão quando 70. Apitava, você não sabia de quem que era. De quem que Todo era. Todo mundo entendeu? olhava, né? Todo mundo que tinha Nextel olhava. É verdade. Mas aí foi os 3 primeiros meses, né? Que eu fiquei ali nessa... Dividindo ali, né? E foi engraçado que nesse primeiro plantão, o meu gerente falou assim, você tem que ir para um produto que você vai começar ali da terra até ele lançar que você vai vender. Eu falei... E eu assim... as contas lá em casa, né? Como é que vai ficar, né? Mas foi uma experiência muito boa, porque eu vi hoje aqui na Paulista, a gente olha assim, a gente fala, como, né? A gente não tinha essa visão, né? Que a gente tá, eu praticamente, eu entrei em 2010, eu não tinha essa visão. Eu achava que, não dava para mudar tanto a paisagem como mudou hoje o mercado, né? E esse é o grande barato do nosso mercado. Vai repaginando. Aqui vai na repaginando. Rebouças, a gente quase bate o carro, porque a gente fica, olha aquele prédio, olha aquele, olha tava aquele. tudo em Porque construção. era a nossa rotina esse caminho, né? Eu lembro quando passava na Rebouças, assim, a gente passava na Rebouças, você via lá apartamento de um dormitório, 28 metros, né? Que não era tão comum você ver isso hoje. Hoje a gente vê em Osasco, vê em Carapicuíba, vê em vários lugares. Né? Tanto na zona aqui no centro, na zona central, quanto na Grande São Paulo você vê também. Mas naquela época você via só aqui na Rebouças, esses lugares. Sim, você via, centro, né? Você via muito. De 25 metros. Como que a pessoa vai morar? Né? Achava um absurdo. Como que vai morar Achava em 25 metros? E hoje virou uma tendência aí, e hoje está cada vez mais diminuindo o tamanho, mas otimizando espaço. E aí o corretor tem que virar a chave também nesse quesito, né? De saber vender, de saber apresentar também os estúdios. Então, isso vai mudando. Então, vai assim, mudando. você falou da Rebouças, eu lembrei, tipo assim, na época, isso aí me marcou. Tipo, eu vinha pra cá, assim, 2010, 2012, aí você olhava aquelas lançamento, estúdio, que assim, era coisa que a gente não imaginava que ia pegar. Nunca imaginava. Tanto na Grande São Paulo, você não imaginava que ia acontecer isso. Isso e hoje em dia é uma coisa normal, uma coisa que... comum, assim, né? Ficou comum hoje em pra dia, gente, né? Porque as tendências foram mudando. Exatamente. Né? Então o mercado foi mudando. Então, assim, a questão da gente ter hoje um dormitório na Grande São Paulo, isso aí pra nós, né, era tipo uma coisa que nunca ia acontecer. Por quê? Nós tínhamos aquela coisa. Precisa casar e filhos e tal. E hoje espaço. a juventude não. Alguns ainda querem casar e tal, mas assim, a maioria já tem uma outra cabeça de estudar primeiro para depois fazer a sua vida amorosa. Então, assim, mudou muito. O mercado obrigou os corretores a mudar, eu acho, né? Porque assim, ainda você vê muito corretor que não se atualizou. Nossa, mas isso aqui ia ver você olha, né? Nossa, mas apartamento de um dormitório é muito pequeno. Não, o meu cliente que é de 2 dormitórios, mas ele nem ofereceu, ele não nem deixou ofertou, nem o cliente ver, né? ele nem mostrou benefício, porque às vezes assim, é necessário. Hoje a gente olha assim, é necessário 2 dormitórios? Às vezes não é necessário para aquela pessoa que trabalha, que estuda, que tem uma vida corrida, às vezes até nossa vida de corretor mesmo, né? Vai para cá e vem para lá. Se você não tem família já montada e tudo, e você tem um estúdio, poxa, hoje em dia é um lugar que dá para você viver tranquilo, dá para você otimizar o seu tempo e também questão de rentabilidade que é muito bom. Mas algumas tendências que foram vindo no mercado, eu até cortei, desculpa, eu falo um pouquinho, viu? É mal de corretor isso, viu, Giovanni? Aqui todos nós aqui se deixar... É mal de corretor isso. Se deixar o tempo não vai dar. Mas pode continuar a sua história. Não, mas é muito engraçado porque eu nunca me vi vendendo nada, né? Foi como a Simone falou, nós somos totalmente o oposto, né? E ali, quando eu comecei ali, que aí eu entendi, né? Que foi por que é aquele famoso pirata que hoje em dia não se vê, né? O nosso pirata naquela época era no mínimo 6 meses. Né? Você já sabia que era lançar. Quando começava a cogitar o projeto, já estava dando a entrada no RI, já começava a fazer o pirata. O meu gerente falou assim, olha, você que está chegando agora... tem um lugar aqui que você vai ganhar dinheiro. Eu falei,
E eu já comecei a ficar assim, é porque aquele que você me mandou ali no centro, lá da PDG, meu Deus do céu, eu entrei ali, praticamente eu quase fui crucificado, né? É, que aí Calça, também calça branca, chegar lá, tirar o número baixo, o pessoal pior que o crucifica. corretor sabe disso aí. O corretor, quando tá na sua cara, né? Quando você é inexperiente, quando você tá chegando na profissão, tá na sua cara, que olha, prazer, tá inseguro, eu sou calça branca. Tá inseguro. Então, não tem jeito. e aí foi só um dia também. Aí ele falou, não, então eu tenho um lugarzinho bom pra você, aquele ali é o seu coordenador, que foi o Leafar, vai lá com ele, cola no pé dele. Quando eu cheguei lá, era só uma tenda. E só avião, E né? só avião. Só avião. Quando eu fui, já era ali ainda assim que na tenda ali na Lopes era só, eu conheci só gente de calça branca. Então tinha, uns 15 calça branca. E tinha o seu Naor, né? Que você já conheceu, então. E ali a gente começou. Mas pro lançamento mesmo, foi uns 4 meses. 4 meses a gente... Folheto na rua, rua, farol, oferta. E tudo que o Rico e o Leafar contava, a gente fazia. Mas ali foi muito interessante, que foi um crescimento. Ali foi umas etapas que não dava pra pular. Sim. E hoje na profissão a gente vê muita coisa que... E falta isso na profissão, né? Falta. Porque às vezes a pessoa, eu acho que você indo pra rua, você indo prospectar, é diferente. Você traz um argumento pra você, uma bagagem pra você, como corretor, que assim, não tem nada a ver com panfleteiro. A não ser que se ele sair como panfleteiro, vai continuar panfleteiro para sempre. Mas se ele sair com a missão de prospectar, de fazer as coisas acontecer, é aquela história, quanto mais você pratica, quanto mais você fala, quanto mais não que você tem na sua cara, parece que mais você quer fazer. E mais as coisas acontecem, que você tá ali na rua toda hora. Um pergunta uma coisa, tu pergunta a outra, você vai. Você sempre vai falar com alguém. Isso. Né? E assim, ó, a gente vive um momento, que eu sempre falo, que é o momento mais fácil de você captar cliente, né? De você prospectar. É muito fácil. A todo momento você tem a possibilidade de falar com algum cliente através do WhatsApp, o Instagram, enfim, né? Das ferramentas que a gente tem hoje. E na época a gente não tinha. Era baixar listas, né? De graça ali. Mal sabia mexer na internet. Tinha que arrumar com quem falar. E aí começava a ligar. Eu, por exemplo, eu parava, tava trânsito aqui na Rebouças, aí tinha um posto de gasolina. Aí os frentistas já falavam, lá vem ela. Eu parava e começava a panfletar ali mesmo, porque era possível naquela época, né? E depois foi ficando o custo muito alto para fazer isso. Mas eu parava nos postos de gasolina, panfletava e baixava as listas e ligava e fazia mala direta. Então a gente tinha muita iniciativa para fazer. Hoje em dia, mala direta, né? O pessoal já nem sabe mais direta, gente. Tá me ofendendo você falar isso. Não, era né? assim, ó. A gente faz uma carta, né? Imprime numa folha, né? Com uma qualidade bem legal, coloca no envelope, endereçada, com o nome, tudo bonitinho. E vai na sorte se entregarem, né? Porque a gente nunca sabe se chegou. Mas já deu certo. Então, acho que alguns entregam. Então, a gente sempre teve muito apoio, né? Eu me senti muito abraçada, mas eu sempre tive a iniciativa de fazer os trabalhos, de ter que pagar. Era eu mesma que pagava. Deixa eu ficar aqui, eu te pago alguma coisa e tal, né? Então, hoje virou um negócio bom para todo mundo, né? Então, já é um investimento que as incorporadoras fazem, de repente, na frente de uma padaria. Hoje em né? dia então, hoje você tem um virou custo negócio, né? que não é um custo barato, né? Então, tem que aproveitar essas oportunidades, sim. Porque se você não falar, se você não tem a iniciativa, você não vai vender. É que antigamente, que você está falando nessa época, tinha que procurar meios de falar com o cliente, né? Hoje em dia tem lista, tem várias coisas que, tipo assim, hoje é só você utilizar uma abordagem correta, né? Que você consegue chegar até o cliente. Na época, você tinha que ter uma abordagem para o cara que, assim, você ia começar a impactar o cara, o cliente. Porque demorava muito, né? Demorava Exatamente. muito para sair o produto. Então, se você fosse numa padaria ou se você estivesse ali andando pelo bairro, facilmente você encontrava o cliente. E aí você sempre você tinha que ter esse contato, porque não tinha, né? Na WhatsApp, verdade, nós essas tínhamos coisas. que ser mais cara de pau, porque a gente ia em busca de um cliente que a gente não sabia se ele estava procurando exatamente alguma coisa, mas a gente oferecia.
Tinha Então, que oferecer. hoje, tinha que ofertar. ofertar. O ofertar tinha que É. estar, Ó, eu né? tenho um A sua negócio- oferta não era só oferta ativa, Não, né? não. É oferta durante o dia. É. Você se oferta ofertar, tete a né? tete. Mas Se olha- você se ofertar, ó, você falou Ó, comigo, eu quero né? até deixar um recado aqui. Eu comecei em 2009 num produto chamado Vila Nova Leopoldina. É. O preço por metro quadrado era 4,5, apartamentos de 120, 150 a 200 metros. E eu abordava muita gente, sempre falava, vai valorizar, você vai ganhar muito dinheiro. Olha lá, hoje tá 13 mil. Olha lá, os clientes que 4 mil na acreditaram. Leopoldina, vou falar pra você. Na hein? época Entendeu? E era de um preto e branco, difícil, né? né? Porque era outra realidade econômica, enfim. E a gente sempre falava desse potencial, porque a gente já enxergava, né, um potencial de valorização no mercado em geral. Sim. Né? Em 2009, quando eu entrei, foi exatamente no boom imobiliário. Um lançamento era 400 unidades, 1.000 unidades vendidas no único fim de semana. Claro que tínhamos uma preparação de um represamento de 6 meses. Né? Que a gente trabalhava imagina, sem 6 ganhar. meses sem 6 ganhar. meses. Você tinha que já se programar, né? Depois que você vai virando corretor, esses 6 primeiros meses é difícil. Não, Aí tem que você vender tira next de onde level, né? você Não tem não jeito. É, Você não, tem tem que que vender. vender. Você tem que improvisar de alguma Tem que forma. improvisar. E Mas assim, depois que você passa esse período e você tem ali uma cabeça voltada para isso, tipo assim, se programando, esses dias até eu falei, conversando com o gerente, eu falei sobre isso. Assim, tem corretor que tá, às vezes, numa situação difícil, porque não se programa. Peguei dinheiro, né? Ah, peguei igual, lancei, vendi 10, 12, 15, 20 unidades, o que acontece? Uhum. Ah, vendi bem. Aí eu pego, aí eu vou viajar. Lógico que a gente também, né, precisa de um descanso. Sim. Mas tudo com moderação. É E, preparação, assim, né? Que você falou, exatamente, né? porque assim, se eu viver um momento de pirata de novo, ou qualquer momento que é altos e baixos, que às vezes vem os baixos momentos também das vendas, você tem que estar preparado. Né? Então, assim, às vezes, nesse processo que você está falando, tipo assim, os corretores, que os aviões da vida, já estavam preparados para esse momento. Então, chegava, ele já sabia que era 6 meses de pirata, já sabia o que ele tinha que fazer, ele já sabia... Na hora que tinha que fazer. Aí às tinha vezes, isso exatamente, também. entendeu? Então, assim, saía igual, às vezes saía que nem louco, os caras faziam e perdiam o gás. Aí entrava os aviões que você tá falando, E no momento certo. Já sabendo o que vai fazer, aí já tinha alguma coisa, informação de lançamento, então acabava ganhando corpo, porque alguém lá atrás plantou. E assim, nesse tempo de plantio, que às vezes as pessoas desistem na hora errada. Tem isso também, né? Também. Nessa época de pirata, quantos colegas seus, você falou que tinha 15, quantos colegas seus vai até o final? Nossa. É verdade. Dá pra contar muito nos dedos quantos potencial, né? colegas aí estão na É que profissão, assim, a gente é até perde muito. legítimo isso, porque eu, por exemplo, eu tive uma resistência, né? Durante um ano. Você costuma ser teimosa, Simone? Não, Ó, o Não. Giovanni. não. Você só Eu foi sou uma resistente. pessoa muito Não, é que eu achei engraçado. Muito Você falou compreensiva. resistência, não foi nem teimosia. Foi resistência. Resistência ali, ó. foi mesmo, porque É, não olha, ele realmente, graças a Deus, né? Deus envia anjos, né? Porque eu fiquei apaixonada pela profissão, que eu tô aí a minha única fonte de renda há 15 anos, né? Claro que nem sempre foi mil maravilhas, mas sempre me permaneci, me sustentei disso, né? E fui buscar aprimorar o conhecimento e tal. Mas como eu estava falando, que é legítimo essa dificuldade da gente se encontrar e às vezes o corretor desistir no meio do caminho, mesmo tendo potencial, porque a gente está acostumado a receber ali um salário por mês, né? Então, por mais que seja um salário mínimo, você está se programando com aquele salário. E eu errei muito no início, porque eu me programava mensalmente. Então, acontecia isso por aqui também, né? Queria ir em restaurante mais caro, né? Na época, solteiras, baladinhas. Então, acabava que acreditando que a próxima venda viria rápido, se eu porque... vendi esse mês que vem eu vou vender. eu não tinha compromisso, né? Com o filho, com nada disso. Podia ficar até 10 horas da noite no plantão. Então, para mim, na minha cabeça, então, se eu tô ganhando aqui o que eu ganharia, né? Um ano de trabalho no CLT, eu vou ficar bem. Vou ficar bem. E não é uma verdade. Só quando eu me conscientizei que a nossa programação é anual, aí eu consegui me organizar melhor.
né? Porque se há um desespero e o corretor não consegue trabalhar, é com o telefone tocando dívida, 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 né? Então, aí, assim, é muito ruim. E às vezes a gente fala do corretor, no seu caso ainda você era, igual você falou, você era solteira e tal, mas às vezes tem corretor pai de família, né? E às vezes pega aquele valor e já gasta, né? Tipo, não se programa, igual você tá falando ao ano. Então, o que acontece? Ah, já gastei o que tinha que gastar. Aí é problema em casa, é problema... Que às vezes você pode evitar, você tendo uma programação. E aí, sim, você fala, não, ó, o que eu aprendi até com o Cláudio, né? Ele falava assim, você começa com 3 meses, né? Então, você pegou uma comissão lá, 10 mil, não vai gastar os 10 mil em um mês. Né? Você tá começando, então você vai lá. Então, não, eu tenho um salário aí durante 3 meses de 3 mil reais. Você começa Aí, a programar com o que segunda você venda. ganhava, né? Aí eu vou fazer mais 3 meses, vou aumentar para 3,5, 4 mil, e você aumenta seu salário, o que você vai, tipo assim, o salário que eu falo, seus ganhos, conforme, porque assim, também é uma coisa assim, o consumismo, né? Não tem jeito. Você acaba mudando o seu jeito, os restaurantes que você quer ir, a roupa que você quer vestir, né? Você acaba, meio que você muda os seus costumes, né? Não tem como você evitar isso, né? É uma coisa que você vai, acaba entrando em você, aí que entra os familiares, né? Ah, tá ficando rico. Que aí vê você, né, com um carro diferente, vê você em restaurante diferente, fala, tá mudando de vida agora. Mas quando tá difícil, quem nunca ouviu? Você já pensou em arrumar um emprego? Quem nunca ouviu isso? Eu já ouvi por aqui. Isso daí você não vai arrumar um emprego. Não, isso daí, vou te falar todo mundo já ouviu isso. Vou te falar que nesse lançamento eu tenho muito, assim, recordações que foi ali momento que nem a semana falou, né? Superação. Ficar 3 meses. E aquilo que a gente falou, né? Agir no momento certo. Porque na hora que você tá lá, que você tá começando a desistir, aí daqui a pouco vem lá um gerente que tá vendo o seu esforço e fala, não, daqui a uma semana vai lançar, se prepara, aí você renova o gás, aí não lança, aí você tem uma frustração, porque, poxa, tava esperando. E aí eu comecei a ver que, assim, toda vez que tinha essa expectativa, na terceira vez eu falei, peraí, não vou ficar nessa preocupação. Primeiro, cliente não tá certo. Porque você tem lá no Pirata umas 20 pastas. Tem pasta pra caramba. E aí, na hora que você começa a falar, agora vai ser. O cliente fala, mas nesse final de semana pra mim não dá. E você vou começa... viajar. Sempre vou viajar. Verdade. Final de semana do lançamento é o final de semana que eu acho que parece que tá Imigrantes, Castelo Branco, tudo parado, né? Porque o tanto de viagem que acontece no final de semana. Aí você fica desesperado, porque você olha na rua ali, todo mundo andando, saindo. E é incrível, né? Como só o seu cliente não vem. Os dos amigos sempre estão chegando, né? É impressionante. Não, mas isso assim, daí. isso é até hoje, né? Até que eu tava falando com o Fox, né? Que assim, a gente, às vezes, os corretores ficam assustados, porque a gente fala assim, não, marca tudo no primeiro horário. Então, para nós não tem, o corretor fala, não, eu marquei às 14, marquei outro às 15, marquei outro, não, marca, 9 horas que começa, então 9 horas, todo mundo manda chegar às 8h30 para fazer fila, né? Porque assim, a gente fica agoniado, assim, chega na hora, a tal da ansiedade, começa, né? Indicação não sei o quê, indicação, e os seus, por exemplo, nós estamos na gestão, os corretores não têm indicação, né? E o corretor também, né? Se o corretor tem 5, 6 clientes e vê o colega do lado lá, trazendo indicação, e nada, aí começa a ficar preocupado. E antigamente ainda você tinha a esperança do lançamento, era a vez ainda, que tinha muita vez. Tinha muita Hoje vez. em dia, se você não tiver indicação no lançamento, se os seus 5 clientes, 6 clientes que você tem for viajar, acabou. Você não tem o que fazer mais. Antigamente você ainda tinha esperança, tá? Se eu tirei o número baixo, sim. Vou pegar aqui na roleta. Tinha visita, né? A roleta girava, nossa, que né? tempo bom. Então, que tempo maravilhoso. Agora não tem mais isso. Não tem mais agora isso. não tem. E assim, isso mas são tem os mudanças leads que também não tinha. Exato, Não tinha. E são mudanças que assim o mercado proporciona, porque, por exemplo, essa questão do pirata longo, tinha por quê? Não tinha muita concorrência. Não então, tinha, assim, e o cara tinha que ter o termômetro, né? Empresas que lançava no tempo que queria e já lançava propositalmente para isso, para zerar, né, para acontecer. Aí foi vindo um concorrente, não, vou lançar também. Então, no período de 6 meses que você está falando, que era 6 meses, 6 meses. Isso acontecia até na cidade de Osasco. Então, assim, tinha uma programação entre as construtoras. Era comum no exatamente. mercado. Então, assim, você lança tal mês, eu lanço tal mês, e então, até para o mercado, para acontecer para todo mundo as coisas. Só que aí foi aumentando quantidade de projeto, quantidade imobiliária, quantidade de corretor. Então, aí, e assim, o corretor hoje, você falar 6 meses num pirata,
Hoje não existe mais isso. Não existe mais Não. isso. É, Eu no prefiro o máximo mercado de 40 hoje, dias. gente. É, É muito triste. Foi muita tortura, Foi. né? Não, porque assim, a gente, Nossa. mesmo hoje, quando fala em lançamento, você olha assim, às vezes, 40 dias de pirata já é puxado hoje, né? Pelas condições, às vezes, tem corretor que é iniciante, começou agora como estagiário, e aí, às vezes, você olha, se ele não vender, se ele não tiver retorno, você já corta o coração, né? Hoje em dia, tipo, como, falando um pouco da onde a gente trabalha ali, às vezes é difícil ele ficar aí um tempo sem vender, por quê? Ele tem um poder de oferta muito grande pela quantidade de produto que tem na região. Se é um produto muito específico, aí sim não tem como. O cara quer ali, quer ali, quer ali, quer ali, você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas hoje tem um leque muito grande de produto que dá para o corretor ficar no pirata e vender, e fazer uma vendinha aqui, fazer uma vendinha ali. Mas são mudanças que, assim, que foi proporcionada pelas mudanças do mercado. Então, o lead entrou, a vez acabou, o cliente pesquisa mais, o cliente vinha antes, até que assim, não tinha esse canal, né? Ninguém Não tinha tinha. Google, Antigamente, né? Ninguém tinha Instagram, ninguém tinha o Facebook. sucesso da época era o Estadão, né? Nossa, Colocar na primeira página do Estadão. Verdade. Quando o incorporador falava, olha, nesse fim de semana nós vamos sair capa dupla, nossa, aí chovia Aí, de pronto. telefone. Aí, Chovia de ligação, telefone. ligação. Era ligação, É, ligação, era muito... Aí você não queria nem tirar a vez, você queria Não, tirar o último da O último pra pegar a outra. ligação. Assim, ó, de 15 anos, né, que eu tenho na corretagem, um bom período aí, mais de 10 anos, foi à frente de coordenação de produto, né? Então, eu sempre participei das reuniões, sempre gostei. Então, eu sempre comprava o jornal, né? Nossa. E aí, levava na preleção, abria, olha aqui, né? Então, vamos preparar, vai vir muito cliente. E realmente era o que dava certo, né? E era o que dava certo, era o que motivava a gente. porque Esse tipo aí de campanha essa- offline, É, tudo offline. que hoje em dia, né, não existe mais. Hoje em Não dia é existe. mais a questão de mídia, né, digital que tá... Mas quando que você decidiu assim, ó, você começou em 2009, quando que você decidiu? Você falou assim, ó, é isso que eu quero pra mim. Agora eu sou corretora de imóveis, ninguém tira isso da minha cabeça. Depois de 2 anos. Você demorou 2 anos Eu pra demorei escolher. 2 anos, que foi quando eu comecei a fazer faculdade. Aí eu fiquei mais confiante. Entender sobre financiamento, tabela SAC, tabela Price. Entender que a gente precisa conhecer o mercado como um todo, né? Você precisa trabalhar para o cliente. Então, quando eu entendi que o meu patrão é o meu cliente, né? Então, assim, é para ele que eu tenho que prestar o serviço. Então, eu preciso entender a necessidade dele e entender todos os nichos de mercado. É claro que a gente não pode se perder, precisa ter um foco, né? Mas você precisa entender de todos, até para ajudar nessa consultoria. Sim. Então, foi depois de 2 anos que eu me senti mais segura. Aí, eu peguei um lançamento em Barueri. Eu tinha 23 anos, 23, 24 Você anos. começou nova. Aí fui coordenar um produto, comecei bem nova na corretagem. Aí fui coordenar um produto em Barueri, eram 400 unidades. O nosso pirata lá já foi rápido, foi 1 mês, né? Foi super rápido, a gente vendeu tudo em 1 mês. Foi um case, assim, de sucesso e eu era a única coordenadora, imagina. Então era Menina, tudo com nova, você. e já era associativo pelo SBPE. Que é algo hoje que ainda alguns consultores têm dificuldade de trabalhar, né? Porque gera encargos, e explicar é uma venda mais detalhada. Era Esse como que é? cliente... Piloto que eles falam, né? Projeto piloto, algum plano piloto, né? Que eles falam, né? Exatamente. Isso foi em 2011, que foi quando começou a constituir a Caixa Aqui. Né, o correspondente da Caixa Aqui, para poder ter demanda. Então, era o início de tudo. Eu não entendia nada. Então, eu fui estudar. Eu percebi que eu não conseguia ter essa troca de informações. Então, eu tive realmente que ir bater na porta da diretora da Caixa e ela foi super solícita, me ajudou, tirou todas as minhas dúvidas, anotava tudo ali, que eu sempre fui assim, né? Quem me conhece sabe. Eu não guardo dúvida e eu vou atrás. Então, eu anotei tudo, ela me ajudou, foi super solícita. Então, ali eu já entendi do negócio e, graças a Deus, foi um grande sucesso o produto. Né? E já tão nova. Então, bem recente aí, depois de 2 anos, foi quando eu me encontrei e falei, agora esse negócio aqui é comigo. Agora não sai mais. Agora ninguém me segura. Agora é comigo. Agora é comigo. E você, Agora é Giovanni, comigo. quando que você falou assim, ó, agora não tem jeito mais, agora eu sou corretor mesmo. Foi sempre depois da primeira venda, né? Fez a primeira venda? Fez a primeira venda e
E foi bem engraçado porque eu não esqueço nunca desse cliente, cara. Ah, o porque primeiro a gente nunca o esquece, primeiro né? a gente nunca esquece. Lançamento, aí marcou, fim de semana, aí a Lopes sempre tinha um papinho de falar, olha, cliente que forem comprar mais de uma unidade, vai ser na quinta-feira. Vai ser 2 dias antes. Uhum. Ah, é como se fosse aquela pasta Premiere hoje, né? É, como se fosse a Van Premiere. É, a Van Premiere. E aí, lançamento, aí a gente ficava lá com os cadastros, né? 15 cadastros, 16 cadastros, e só vai viajar. Não está Vai em viajar. São Paulo, tá aqui. E você começa a suar frio, porque nessa hora na época, né? Hoje Você liga também, naquela né? empolgação, né? E aí, agora? E agora? Ficou pronto, decorado. Vou E viajar. nada, vou viajar. Ó, depois que eu voltar de viagem, na semana eu passo. Eu falei, nossa. E aí você olha assim, você tinha 15 colegas, né? E aquilo ali se multiplica, sei lá, por 5, 6, que você olha ali o salão com 150 corretores e você fala assim, e agora? E aí, nesse dia, eu não esqueço porque foi assim, os coordenadores fizeram a preleção, no dia falou, olha, hoje nós vamos começar a assinatura. Aí todo mundo olha assim, como assim? Vai começar, não é no fim de semana? É no fim de semana, mas se o seu cliente quer comprar 2, quer comprar 3, hoje é o dia. Ele tem que vir aqui à noite, porque a gente vai abrir o espelho para os investidores, entendeu? Quem chegar aqui com pasta, vai levar. Aí eu falei, nossa, agora... E o meu cliente morava ali do lado do Frei Caneca. É. Então eu falava, meu... E ele nunca vinha no fim de semana. Isso me dava uma agonia, porque ele nunca vinha no fim de semana. Ele sempre vinha na segunda, não na quarta. E aí eu falei para ele, olha, doutor, é o seguinte, vai abrir aqui, o senhor tem pasta, tudo. Eu acho que vale a pena, porque eles falaram que vai ter um preço legal para quem quiser comprar 2 unidades. Ele, então tá bom, eu vou descer aí, tá bom. Vou ver se eu passo aí, qualquer coisa eu te procuro. Eu falei, tá bom, aí você já fica daquele jeito, né? Não, e a No palavrinha que a gente usava? Vai derreter. Vai derreter. Lembra? derreter, Vai Não, derreter. falava, doutor, vai, ó, eu acho que vai bem o produto aqui, todo viu? produto ia Vai derreter. derreter. Eu lembro até hoje que eu tô lá no canto, né, que já tinha levado uns 10 não ali nas pasas ali, falei, bom. E ele tava lá embaixo, né? Daqui a pouco veio um colega meu que esse aí eu levei, esse até conheceu o parque lá, né? Foi lá. Uhum. Ele veio correndo assim, Aldevirino, veio num desespero, empurrando todo mundo, veio gritando. Falei, o que foi, meu? Meu, tem um gringo aí lá fora, que era o stand, era com Augusto ali, na ponta ali, então, tem um gringo lá fora, parou o semáforo lá e tá te gritando lá na recepção. Aí quando eu fui ver, era o cliente lá, né? E aí, Ezequias, meu nome na Lopes era Ezequias. E aí, Ezequias, você gostou do meu carro novo que eu comprei? Olha aqui, ó. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, entra aí. Não fica gritando aqui que vai pegar mal pra mim aqui. Entra aí. Então, nessa época, os clientes gostavam de esbanjar. Então, ele chegava com um carrão, chegava todo, né? E esse cara eu não esqueci porque ele chegou, a gente já foi direto lá pra imobiliária e ficamos lá da meio-dia até 9 horas da noite. E aí, nesse dia, ele tava negociando 10 unidades. 10 estúdios. E aí ele falava assim, toda vez que o coordenador saía da sala e voltava, ele falava assim, Ezequias, eu te prometi 3 unidades, hein? Ó, se eles vierem com um preço bom, que eu acho que vão vir, dá pra ficar com mais unidades. E aí assim, Nossa, você ficava assim, coração não aguenta. calça branca, vai vir preço bom. Não, vai vir preço não, bom. você tem que ver. Não, aí Tem a você ficava vendendo, valorização, você vendia a exclusividade. Você já pensou se o senhor estivesse lá no stand, lotado, em pé? Aqui o senhor tá aqui dentro, nos Estados Unidos, sabe? Olha só, atendimento de primeira. E aí, resumindo a história ali, ele ficou com 4 unidades e na época era o cheque, né? Na época era o cheque. O meu gerente o Cabreira era macaco velho, ele falava, olha, aqui ó, você vai precisar só de 7 cheques ali. Ele falava assim, ô Cabreira, como que você adivinhou? Ô Cabreira, eu trouxe exatamente 7 cheques aqui, Olha ó. que bom. Olha, Um pra cada, né, Cabreira? Um Você pra viu cada, só? né? Um pra cada. Aí ele falava assim, ó, mas o primeiro vai ser pro meu corretor, porque esse aqui eu acho que ele sofreu, não foi não. Aqui, ó, você sofreu. E aquela venda eu nunca... Aí quando eu peguei aquele cheque, eu falei, não, é isso aqui que eu quero pra mim. É isso aqui que eu quero. Porque era óbvio, né? Pô, 4 meses, 5 meses de pirata, você pegar aquilo ali, se eu dividir, vai dar 2 vezes o que eu ganhava. Então você começa
achar que, vai ser sempre assim. E não é, né? Mas Porque assim, aí- onde você não tem uma limitação, né? Exatamente. E aonde você consegue comprar coisas diferentes, adquirir coisas que, assim, às vezes, na sua realidade, às vezes você ganhando um salário fixo, Não mesmo ia com demorar mais. informação, Ia demorar mais. ou demorar, às vezes você não consegue Não ia alcançar. conseguir, Né? exatamente. Porque tem hoje corretores ganham mais que médico, mais que advogado, entendeu? Então, assim, hoje é uma profissão muito promissora e, assim, que sempre está em ascensão. Sempre. Dificilmente você vai ver, a não ser assim, eu acho que ainda mais hoje que tem um leque de produto muito grande. Então, crise num país, tem a crise, só que assim, às vezes a gente é atingido, mas muito pouco pela crise. Por exemplo, a empresa que a gente trabalha hoje, nos momentos de crise, foi os momentos de mais crescimento que teve na empresa. Uma pandemia. Ninguém imaginava que ia vender na pandemia, né? Então, Verdade. assim, gente, eu não sabia o que ia acontecer. Eu cheguei e falei pra minha esposa, falei assim, dependendo como é que for, se as coisas, tipo assim, eu tava com Sim, medo, se as sim, coisas, também. eu vou me cadastrar nesse negócio aí pra ganhar os 600 conto. Não, mas foi uma coisa que você... Imagina você... Eu A gente sabia, fica... Jamais eu imaginei que a gente ia ficar privado dentro de casa, não é verdade? porque assim, quem que vai comprar apartamento? Dentro de a casa, mídia falando, né? E aí foi que as coisas começaram a acontecer. Não precisou me cadastrar. E pelo contrário, eu fui promovido na pandemia, as coisas aconteceram. E assim, foram sucesso atrás de sucesso. E aí, assim, o que já era mudança digital, tudo que tinha lá atrás, que tava nós sempre já sabia que ia mudar. Mas era Com uma essa coisa velocidade, não, né? Foi... que assim, vai mudar, né? Vai vir, vai acontecer, mas daqui a pouco começou. Agora tem que ter tour virtual, porque não podia sair de casa. Os leads começou a disparar, o cliente começou a entrar na internet. Então, quer dizer, todo mundo que não gerava, você pode ver, antigamente, quando entrou o negócio de lead, quem fazia lead? Construtora. Corretor era um ou outro. Tanto que assim, tinha um corretor que até às vezes eu olho e falo, poxa, ele era um corretor que vendia muito, hoje vende bem, mas não vende a mesma coisa. Porque só ele fazia lead. Aumentou a concorrência, né? Aumentou a concorrência. Então, na época, Ficou vocês só viável pra vinham todo no dele, mundo, né? E assim, eu com meus panfletinhos ali no plantão, e ele, toda vez o nome dele foi meu. Não dá pra disputar com o cara. Né? Então, assim, era muito difícil. Depois eu fui entendendo que ele fazia, gerava lead e tal. E aí eu também fui tentando já começar a entrar nessa questão como corretor. Mas era difícil demais porque ele já tinha uma carteira de cliente, já tinha um investimento que ele fazia todo mês. Então era um corretor que estava ali já milhão antes de todo mundo. Aí começou a pandemia, a maioria dos corretores se acostumou a trabalhar de casa. Né? Foi até difícil depois que voltou. Hoje em dia eles até voltam pro plantão. Mas assim, na época, foi difícil trazer esse pessoal de volta. Eu não me adaptei a trabalhar em casa. Assim, eu sou muito disciplinada, sabe? Eu sou muito disciplinada. Se fala que não pode sair de casa, eu não vou sair de casa. Então eu falei, ferrou. E agora? Como que a gente vai trabalhar? Em casa mesmo. Não, aí a gente foi... Era álcool em gel, 5 máscaras para trocar e nem conseguia respirar. Mas foi nesse momento que a gente mudou a chave de novo, né? A gente ia para o plantão, que era bem reservado, né? A gente tomava todo o cuidado para receber, até porque não podia, né? Não podia. E a gente se adaptou muito a trabalhar no online, né? Então, fazer videoconferência, apresentação do produto online. Então, quando eu falava, foi em Barueri, né? A gente estava no Trilha dos Parques, né? Antes a gente foi pra Terceiro, lembra? Sim. Foi na pandemia, no meio Alphaville. da pandemia. E a gente mudou totalmente, porque a gente sempre foi do lançamento, né? E aí depois a gente veio se adaptar e vender mesmo por videoconferência, né? E depois veio o contrato digital. Então super foi abrindo as portas para agilidade, né? Porque a venda tem que ter agilidade, né? O processo tem que ser fácil. Isso somou, né? Então assim, aquele negócio que a gente sempre queria que o cliente assinasse na hora, assina agora, né? Sempre foi a palavra mágica, né? Então assina agora tanto para o corretor, tanto para o gerente, todo mundo quanto pro dono da imobiliária, pro dono da construtora. Então a palavra mágica é a pergunta que não quer calar. Tá, você me trouxe essa proposta aqui, assina agora. Era uma... a palavrinha mágica, né? E sabendo hoje, que ia ficar lá 5, 6 horas e hoje você consegue otimizar isso, né? Isso, o digital trouxe esse conforto pro cliente, que dá pro cliente. E segurança também, né?
Sim, então hoje eu acho que isso traz assim um conforto, só que assim a pandemia nessa parte foi bom pro mercado, nessa parte, gente. Muito, é. Não estou falando da parte de Não, doenças, coisas, não Não, tem nem como jamais. brincar com isso. É. Mas na parte do mercado imobiliário, da parte digital, meu, foi um avanço e obrigou todo mundo a se adaptar rápido. E foi muito rápido, é isso, Teve foi que ser muito assim, ó, a rápido. tem que ser rápida. E aí os clientes começaram a entrar, porque assim, todo mundo pé no freio. Ninguém lançou, ninguém, né? Só que os clientes começou, entra. Então todo mundo que tinha parado começou a ter que acelerar. As construtoras começou a querer lançar tudo junto. Aí entrou aquela questão até comentamos ele esses dias, o Anderson Trinca, né? O saudoso Anderson Trinca, né? Sim. Que começou a fazer as live meet, Foi. fez bastante com as direções também, mas assim, ele foi trazendo essa questão live. Essa inovação aí Exato. das lives, Foi, né? a gente Live, assistiu bastante fez live. sorteio e tudo isso aí se adaptando, mas assim, e aí tinha aquela coisa, né? Que a gente queria ter trabalho digital. Só que o cliente não queria. Ele entrava pelo digital, mas ele precisava aí conhecer, que assim não tem jeito. Eu acho que é por isso que eu admiro a profissão de corretor de imóveis. Que assim, por mais que você faça, às vezes você tem uma venda ou outra que você faz, o cliente está lá nos Estados Unidos e você aqui, existe. Mas 80% a 90% dos clientes precisam ir até o local, precisa falar com o corretor, precisa passar pelo processo de venda, não tem jeito. É um processo que por mais que você otimiza, por exemplo, agora você está falando atendimento, assinatura digital, tour virtual, mas mesmo nada. você fazendo isso, o cliente precisava, e nem que fosse para ele olhar o terreno, onde ia ser construído. De mas longe. ele precisava. Lembra que tinha uma limitação de ver. pessoas, né? Mas o senhor vai então. vir com quantas pessoas? Só 2, 3, mantendo distância e tal, né? Foi assim. E aí eu até costumo falar assim, aí o cliente sentiu falta do aperto de mão, né? O aperto de mão fez a diferença, né? Porque verdade. assim, foi mas assim, mesmo não tendo aperto de mão, o tete a tete ainda faz a diferença. Então assim, estar preparado como corretor de imóveis, estar preparado para atender o cliente. E assim, o corretor que não estava preparado também, a gente não conseguia preparar. Não conseguia treinar. Dava pra você treinar, no começo, esse corretor. Então, assim, quem tava. Quem não tava, não tinha como entrar naquele momento. Porque você não tinha que fazer. Você não tinha como preparar essas pessoas. E, assim, eu também não consegui ficar em casa por muito tempo devido à demanda de cliente. Então, acabei tendo que voltar para o plantão, E aí, assim, foi indo por agendamento. Só que aí os lançamentos foram acontecendo. E não tinha que fazer. E a gente foi participar de um sucesso de, por exemplo, Seleto. Foi um sucesso de venda. Fila. O pessoal fazia fila. Gente, não pode fazer fila. E os clientes queriam comprar, porque não, eu vou perder. E o pessoal indo, e a gente limitava as pessoas fora, só que não adiantava. Não pode entrar. Tinha uma quantidade de gente para entrar no plantão. Pode entrar, fazia fila na porta. Então, quer dizer, aconteceu muita coisa boa para o mercado na pandemia, questão digital. Então, assim, obrigou os corretores, de fato, a se atualizar. A se preparar, mas olha que curioso, a gente iniciou aqui falando dos estúdios de 28 metros quadrados, né? Sim. E algumas pessoas que moravam ou de aluguel ou no seu imóvel, ela percebeu, forçou ela a perceber, né, ficar em casa, que aquele espaço ou estava muito grande, ou ele estava muito apertado. Ou mal distribuído, né? E aí, ou aquela localização já não fazia mais sentido, e aí agora o home office eu me adaptei, as empresas hoje se adaptaram ao trabalho híbrido e tudo mais. Sim. Então, hoje eu consigo escolher morar na praia. Hoje eu consigo escolher morar em qualquer lugar que eu quiser. Né? Então começou a fazer sentido algumas coisas, as pessoas começaram a perceber e ir atrás, porque a gente vivia aí, né? E vive até hoje, porque os bancos também facilitaram bastante, né, para conceder crédito, nunca foi tão fácil. Quando a gente iniciou lá atrás, não era fácil conceder crédito. Não era fácil. É verdade. Então, tudo isso facilitou, deu agilidade, acho que agora tem a inteligência artificial, que é uma nova era, e pra gente acompanhar, a gente sempre precisa estudar. É verdade. A gente precisa buscar essa autoconfiança, entender, porque nunca seremos substituídos. Só que a gente precisa
ser cada vez mais qualificado para a profissão. Estar cada vez mais preparado. Faz a Mais diferença. preparado, porque nenhuma ferramenta vai te substituir. Né? Desde que você Exatamente. acompanhe e entenda que isso vai dar velocidade, que vai agregar, que vai ser positivo. É porque- Senão a gente perde. Exatamente, porque vamos supor, aquele corretor que tinha aquela questão de não quero mais fazer mais nada, vou esperar o cliente, vai lá, panfleta lá pra mim lá. Né? Esse corretor hoje, que espaço que ele tem no mercado? Não tem. Ele não consegue acompanhar. Então, assim, eu tive várias pessoas que começaram que, assim, esperava o cliente chegar. Eu comecei com terceiros. Então, o que que acontecia? Tinha um mural lá, com as fotinhas reveladas. E o cliente chegava, via a foto, gostei dessa casa. Tinha um mural de locação, uma cartolina com as fotos. E o mural de venda. Aí, você já viu o mural que ele tava. Ah, gostei dessa casa, quero alugar essa. Ah, quero comprar essa, quero ver. Aí, você saía para visitar com o cliente. E, assim, eu tinha corretor que só ficava... lá de cada dia um esperando. plantão, era um plantão de um corretor. Ah, então amanhã é meu plantão. Então amanhã se cair alguma venda. Então, assim, hoje em dia, esse corretor não tem mais espaço no mercado. Não sobrevive. Infelizmente, ele não tem. Ou ele se aposentou, ou ele não tem mais espaço. Ele teve que fazer outra coisa. Porque às vezes eu ouvia muita gente falando isso, e eu falei, meu, pessoa muito dura. Eu fui trabalhar numa empresa aqui em São Paulo, depois aqui, já bem aqui na Avenida Pacaembu. E é uma imobiliária que nunca tinha, uma imobiliária de bairro que eu trabalhava. Aí cheguei aqui e as preleções eram diferentes do que eu trabalhava. Lá não tinha nem preleção na imobiliária que eu trabalhava. Não tinha esse negócio de reunião, falar com a gente. Tinha uma reunião a cada 3 meses, que na verdade não era reunião, era tipo churrasco, falava um pouquinho do produto, fazia meta de captação. E aí eu vim para uma empresa que todo dia, toda semana tinha reunião com os corretores, reunião semanal com os corretores e aquela coisa, aquele negócio. E se você não tá apto aqui, então vai pro salão de cabeleireiro, então vai arrumar alguma coisa. Tem. Então assim, era coisa que você olhava assim e falava, meu, aquela que é suspense. isso? Então, mas olha só, eu falo que nós somos de uma geração muito mais forte, porque a gente aguentou muita humilhação, a gente aguentou muito ali, as pessoas forçavam exatamente isso, você não serve. Você sabe que quando eu entrei no mercado, eu não fui aprovada, porque eu falava que eu era muito nova. Então, eu não passava segurança para o cliente. E a minha gerente teve que assinar um termo de responsabilidade. Ah, é? Foi. E depois de 15 dias eu estava vendendo um imóvel. Aí eu fui lá, né? No RH. Eu falei, olha, vocês falaram que, claro, pela aparência, menininha, nova, então era legítimo, assim, né? Mas eu consegui superar isso, né? Então... Eu também vendi com 15 dias. Eu também era novo, comecei novinho assim. Com Sempre 15 tem a dias, sorte de principiante. 15 dias e captação e venda. Cheguei com os dois. Aí. Captei e vendi. Aí cheguei todo mundo, né? Porque eu era motivo de piada na empresa, né? Novinho e tal, aí isso aí não vai durar nada. Não vai durar nada. E Ele não só sei o quê. tinha, Aí só lá tinha os tinha experientes, negócio né? do sino no meio da imobiliária lá, cheguei lá, vai, toca o sino aí, toquei o sino lá, falei. Só que depois aí daquele começa a dia- incomodar, Começa né? a Exatamente, incomodar, depois daquele dia lá, parece que assim, aí as portas se abrem, porque aí é igual você tá falando, você começou a receber comissão, e aí você vai, meu, isso aqui dá pra ganhar dinheiro. Vamos fazer dinheiro. E o pessoal vai, não, daqui a pouco, o que você tá fazendo? Vai Aí te calma, minando, não, vai vamos fazer uma querendo te parceria. minar, Aí, mas o que tinha de gente querendo fazer parceria comigo depois que eu comecei a vender quando eu cheguei, ninguém queria fazer parceria. Mas depois que eu comecei a criar, mas nem tava tão assim, sabe? Mas criar um nomezinho, vamos fazer uma parceria aí, assim, ó. Eu também gosto desse estilo de trabalho, tá? É verdade. Aí, trabalho Também. dividido. Aí. E sempre dá certo até a primeira venda, né? Essas parcerias. Só dá certo até a primeira venda. Já fiz várias. Só assim, deu certo. Eu tive uma parceria na imobiliária que deu certo na época, foi um parceiro meu, até hoje. Agora voltou também pro mercado, tinha saído, voltou, tá trabalhando com a gente. Então, assim, só essa que deu certo, que foi duradoura. Das restantes, assim, de fato, eu nem aceitei. Teve uma época também que teve umas mudanças na empresa. Ah, você vai ter que fazer parceria com tal. Eu falei, não vou fazer parceria com tal pessoa, sendo que não é meu parceiro. Como que eu vou fazer parceria? Eu vou dividir o cliente, sendo que eles dividiram as equipes. Então, assim, são coisas que, assim, hoje não tem mais essa imposição que tinha antes também. Antes tinha essa imposição. Obrigou né? as empresas a mudar. Que antigamente você era meio que imposto. A questão, igual tá falando da preleção, né? Ah, é aqui assim, e não tem jeito. Ou você muda, ou você faz, então sai fora. Tipo assim. Era mais ou agressivo,
aceita. É. Então, É. então, hoje as empresas têm que se adaptar. Hoje em dia, os corretores é bem tratado, né? Então, assim, hoje em Sim. dia, não, vem aqui, corretor. Aqui, corretor, você tem isso. E na época não era assim que era Hoje tem que tratado, né? pegar no colo, né? Exatamente. Tem que falar, não, você é capaz, você pode, tem que persistir mais, Exato. né? E assim, e tinha muito aquela questão também de coordenador que era, tipo, muito bom, vai para um lado, vai para o outro. E assim, a chance de crescimento era muito mais difícil também, né? No mercado imobiliário também. Essa questão de muita coisa acontecer ao mesmo tempo, abriu as portas para o crescimento também profissional. Então as pessoas que às vezes não tinha como crescer, começou a ter mais chance de crescer. Hoje você vê muito profissional bom que tá hoje, que às vezes talvez naquela época não teria a chance que tem hoje também, né? Então, assim, verdade. são coisas que nós vamos se adaptando. E você também que está aí, que ainda não tem uma profissão, que ainda não sabe qual profissão ingressar, eu tenho uma oportunidade para você se tornar um corretor de imóveis. Sabe como? Eu vou treinar, te capacitar. Eu tenho 10 bolsas de TTI, onde você vai ficar aprendendo uma nova profissão e também vai se tornar um corretor de imóveis e vai vir aqui bater esse papo com a gente também. Isso aí. É só se inscrever lá no Aldevino Super Direções no Instagram e eu vou te chamar para uma reunião junto com de algum dos meus gerentes, tá? Então se inscreve lá, não perca essa oportunidade de mudar a sua vida e aprender uma nova profissão. Gente, o horário foi embora. Você vê só, para corretor, 1 hora não é nada, né? Não, Isso é que não tinha verdade. café. Se tivesse café, então, pronto. Aí nós ia embora só amanhã. Né? Que corretor também gosta de conversa e café com corretor. É Né? verdade. Mas assim, gente, obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo tempo você, Ian. prestado, pela experiência trocada. É um prazer ter vocês aqui. Eu tenho certeza que vai ter mais vezes que vocês vão vir aqui trocar mais experiência. Não deu ainda para abordar muitos assuntos, né? Mas porque o mercado imobiliário é assim, a gente vai conversando, quando vê o horário já passou. Já passou. É né? verdade. Bom, nós que agradecemos, né? Falando aqui em nome do casal. Então, foi maravilhoso essa experiência. Parabéns pelo canal, né? Para trazer pessoas novas e para poder fortalecer também quem já está, né? Porque é Sim. possível, gente. É uma profissão que o E céu é o E limite. trocar essa céu é o ideia, né? Porque eu limite. acho que assim, a gente, né? Que nem a gente tava falando, a gente trabalha no mesmo lugar, mas se vê tão pouco, né? Então aqui é Exato. uma oportunidade de trocar ideias, de falar o que dá certo, o que não dá Que certo, não dá, né? coisas que E comparar, né? comparar, O antes com o exatamente. depois. Exato, é isso. exatamente. Esse que é E o legal. mercado Obrigado é aí pela assim. oportunidade aí, viu, Devino? Tamo Tá junto. de parabéns Obrigada. Gratidão. aí. É isso aí. Isso aí.